Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Senhor, o que queres de mim? Essas duas frases, mais uma vez, São Francisco de Assis, ele é nosso santo de hoje. Paz e bem para você que quer ser santo, paz e bem para você que ainda não descobriu que quer ser santo. Contamos hoje a terceira parte do nosso querido São Francisco e nada mais especial do que gravar o vídeo de São Francisco ao lado de um verdadeiro franciscano. Frei Flávio faz parte aqui da província do Santíssimo Nome de Jesus. Exatamente. Já tem quanto tempo? Eu sou frade há 31 anos. O primeiro contato que eu tive com o Frei Flávio, na verdade estava até falando para ele, não foi pessoalmente. Uma discussão com a minha esposa, que na época era namorada, eu acabei caindo num texto dele. É um acompanhamento que eu faço de alunos que fazem TCC. Este aluno desenvolveu o seu TCC, uma pesquisa sobre o matrimônio, e a gente incentivou a falar deste assunto. Muito bacana, vou deixar o link aqui na descrição para você acessar depois. É um texto que fala sobre a castidade do matrimônio, muito legal mesmo. Frei Flávio, conta um pouquinho pra gente como é que é essa rotina de franciscano e logo mais a gente entra na vida daquele que foi um dos maiores santos de todos os tempos, sem dúvida nenhuma. A nossa rotina de vida é muito simples. Nós optamos em ser frades franciscanos, seguidores de São Francisco, e há uma rotina mesmo. Você pode perceber hoje, ao chegar aqui em casa, a gente começa o dia rezando, que é a nossa laudes, nossa oração, sempre em fraternidade. E depois o nosso café, depois os frades seguem para os seus trabalhos, porque nós pertencemos à província e nós temos o trabalho paroquial, o trabalho de formação, o trabalho de rádio, nós temos a educação, temos também a Santa Casa de Misericórdia, que é a área da saúde. Então não falta lugar para trabalhar. Então os frades são convidados a servir ao Senhor naquilo que Deus deu para ele como dom. Reencontramos antes do almoço com um aperitivo, uma conversa, pontuando que foi o dia da manhã, segue depois o almoço e aí um pequeno descanso para que retorne os trabalhos da tarde e depois celebrações de missas, ou de manhã ou à tarde. Encerramos juntos à noite, no momento de recreio ou no momento, por exemplo, domingo é um momento de festa. A gente faz uma janta em família, porque nós somos uma família. É muito bacana ver esse lado fraterno de São Francisco. A primeira e a segunda parte da vida desse santo, eu fiz ela junto com o Frei Túlio. Se você não assistiu, assista, tá aqui no canal, a gente vai colocar os links aí também. E a gente contou desde o nascimento, né, até ele, de certa forma, romper com a família para buscar o verdadeiro propósito de vida, onde ele fica nu, né? Ele fica peladão e sai pelo mundo sem nem ter a roupa do corpo para viver aquela vida que vale a pena ser vivida. Conta pra gente, Frei Flávio, o que aconteceu depois disso? Saí, agora sou um Francisco com um propósito ainda maior. O que eu fui fazer? Então, Francisco sempre foi um jovem com muita energia e ele percebe que o propósito dele era diferente do propósito do pai. Então ele despoja as vestes paternas e recebe a veste da igreja. Isso acontece em praça pública, né? Exatamente. E assim, o bispo vê todo mundo, a sociedade de certa forma ficou chocada. Agora ele ficou louco de vez, rompeu com tudo e foi embora. Era um julgamento, de fato ele despojar-se ali, era dizer assim, olha, eu não preciso dessa herança do meu pai, não posso ser comerciante como ele queria que eu fosse, mas eu encontrei uma pérola, eu encontrei algo muito mais precioso, que é a dama pobreza, com quem eu quero me despojar. Então ele tira essa veste e o bispo acolhe com a capa. Quer dizer o quê? A partir deste momento ele tem o apoio da fé da igreja e vai ter, porque o bispo Guido será sempre o conselheiro de São Francisco de Assis. Então ele não trabalha, ele trabalha muito diferente de Martim Lutero. Ele vai estar unido a uma visão junto à igreja. Se ele não concorda, ele vai questionar e vai procurar se submeter sempre à sua igreja, à nossa mãe igreja. Então isso é fundamental. Mas o interessante é que todo jovem, quando tem a sua vontade inicial de fazer algo, depois as coisas mudam. Então ele vai vendo que algo tem que ser feito. Então o primeiro propósito dele, ao deixar, é rezar.
E aí ele vai para as grutas, tem o cárcere, tem outros lugares que ele vai se encontrar com Deus para refletir melhor o que o Senhor quer de mim. Por isso que eu comecei a frase dizendo assim: Senhor, o que queres de mim? Senhor, o que queres que eu faça? Quando eu era jovem, com meus 17, 18 anos, para entrar, eu fazia essa pergunta. Você que é casado tem que continuar fazendo essa mesma pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? E não é uma resposta rápida, porque o mundo moderno deseja que as respostas sejam assim como um relâmpago, né? Não é assim. O Senhor vai nos revelando aos poucos. Foi revelando para Francisco aonde? Nas igrejas que estavam em ruínas. Ele via tudo desmoronando e pensou, ele teve isso de sonho para reconstruir a casa. Se a gente for pensar numa linha cronológica, esse fato do julgamento ali na praça, onde o bispo acolhe aquela decisão dele, isso acontece por volta de 1204, 1205, se eu não estou muito enganado. Ele vai ter ali por volta de 24, 25 anos, certo? Ele viveu 43 anos, praticamente a sua conversão acontece após 24 anos, não? 24 anos. E não é uma conversão imediata, ele começou antes com o pai, sem dúvida, a observar outros laços. Clara também fez ele ver o mendigo que pedia esmola em nome de Deus. Então, não foi uma coisa assim, um rompante, foi uma coisa construída, uma decisão firme tomada ali ao longo de anos. Foram passos. Foram passos. Eu conversava até com o Frei Túlio que a muralha que segurava o coração de Francisco para alcançar as graças maiores, ela foi lentamente sendo rompida. Primeiro cai um tijolo, depois tem uma rachadura, até que essa muralha se desmorona para que ele alcance, enfim, o desejo de querer, né, um propósito de vida mais digno. O desejo de Francisco era ser um grande cavaleiro, vai à guerra em Apulias e ali perde, adoece. Então Deus mostra também para nós, na santidade que nós buscamos, Deus mostra o caminho na fraqueza. Nós vamos percebendo Deus nos dando passos que nós devemos tomar na saúde, na doença, na fragilidade, em algo que você almeja e você perde, mas no fim você vai ganhar essa pérola. É passo a passo. Existe uma frase que a gente canta, né? Passo a passo, pouco a pouco, o caminho se faz. E Francisco vai fazendo esse passo a passo. Quando ele fala assim, vou reconstruir essa casa, essa igreja, ele entendeu, não a igreja espiritual, mas a que tinha que construir tijolo por tijolo, né? E aí ele sai para a rua. Imagina, um cara que tinha bens, volta para a sua cidade, Assis, e quer construir uma igreja e sai pedindo pedra. E ele dizia, quem me der uma pedra ganha uma graça, quem me der 2 pedras ganha 2 graças, e foi ganhando e foi conseguindo também outros jovens. Então é assim que Deus mostra como devemos reconstruir a sua igreja. Nós vamos conquistando novas pessoas. Isso foi um passo fundamental para que a ordem franciscana crescesse, porque ele começou uma obra. Então a vida de um jovem tem que ter uma atitude. Sem dúvidas. Mas o que a gente pode concluir então é que depois desse julgamento lá na praça pública, ele meio que se isola nas grutas e começa uma vida de oração e de penitência bastante severa, no sentido dos jejuns, das quaresmas, que a gente vai falar logo mais. Mas isso acabou atraindo outros jovens. No ápice da juventude, aquele momento da vida que a gente falou aqui tantas vezes, que o jovem busca assim, o que eu vou fazer da vida, o que eu vou ser? Enquanto a pergunta deveria ser o que Deus quer que eu faça, que foi justamente o que Francisco fez. E isso começou a atrair outros jovens ali e começou a formar a ordem nesse sentido, então, sempre muito fraterno. Exatamente, ele tem o primeiro seguidor, que é o Frei Bernardo. Frei Bernardo I. Ele faz a busca a Francisco, e Francisco chama para ir na igreja. Diz os textos que quando ele foi até a igreja, provavelmente era o texto do Evangelho do dia, e ao abrir, diz exatamente essa frase, né? Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Esse Bernardo tinha dinheiro, era um homem realmente nobre, e Francisco fala, é isso que você tem que fazer. E aí vira uma coisa complicada, porque Francisco já tinha feito um ato muito assim, rigoroso, de ter ido até a torre da sua casa, do seu pai, jogado panos finos, e no caso era da França, e o povo pobre foi lá, porque entendia que era um bazar, era mais que isso, estava distribuindo. E acontece o mesmo com o Frei. O
primeiro seguidor, ele vai, leva ele e ele começa a despojar, diz que vira um monte de gente procurando ganhar também. Isso chama atenção e outros jovens pensam o quê? Ou é louco ou fez a boa escolha. Então foi isso que aconteceu. E interessante que o texto abre, depois abre mais uma vez, mais outra vez, se repete. Então a regra de vida dos frades é exatamente o Evangelho. Francisco tinha sempre clareza que o Evangelho manda para nós algum recado, nos orienta, e essa orientação é fundamental para ser frade. É a pobreza, despojar-se como Francisco despojou. Então aquele que quer seguir também tem que deixar as coisas antigas e fazer novos caminhos, agora confiante na providência, naquilo que o Senhor propõe. Sim, e assim, isso foi tomando uma proporção e começou a atrair mais e mais jovens, e a ordem foi crescendo, até que chegou um ponto que esse bando de rapazes, né, que viam ali na santa pobreza uma forma de encontrar Deus, uma forma de ver no pobre, no necessitado, naquele ser que ninguém queria, que era o leproso. Inclusive, tem relatos que a iniciação dos primeiros franciscanos tinha de ser em meio a leprosos, para eles sentirem a graça divina que era estar ali e cuidar dessas pessoas. Dois itens importantes. O que procurava Francisco tinha que ter uma orientação. A orientação estava sempre no Evangelho. Então, depois disso, agora vamos trabalhar. Então, é importante o trabalho. E como na região de Assis é uma região de plantações, então os frades iam para essas grandes plantações e ajudavam aqueles camponeses a colher. E se desse alguma coisa, eles receberiam. Se não, não receberia. Mas ali mesmo em Assis tinha um canto fora dos muros que viviam os leprosos. E é exatamente esse, é o primeiro serviço dos frades: ajudar os leprosos, conviver próximo dos leprosos. O nosso, praticamente, noviciado, nosso ponto de estágio para ser frade era conviver com aquilo que era de ruim, péssimo, que era com os leprosos. Os leprosos tinham até um sino, sabe? Para anunciar a presença, né? Exato, porque o mau cheiro era grande e a contaminação também. Então já tinha um sino para ninguém aproximar. E deixa claro os textos franciscanos que ele vai a cavalo, vai até o local de encontro, ele desce do cavalo. Quer dizer, ele faz a experiência do encontro daquele que é negado, daquele que não é amado. Ele vai, abraça e beija. Né? Por isso que a gente fala, o amor não é amado, porque Francisco percebeu isso também, não é? Sim, e como é costume de toda nova ordem religiosa que se forma, que vai se formando, e ainda mais pensando como Francisco, que nunca em momento algum pensou em fazer uma revolução rigorosa e aparente para transformar a igreja. Ele tinha um propósito de transformar a igreja, mas sempre sendo acolhedor com as verdades da fé e muito obediente ao magistério, sem nenhuma dúvida. Então o que ele faz? Ele elabora ali uma regra. E toda ordem tem uma regra. Os franciscanos têm uma regra, os beneditinos têm uma regra, os dominicanos têm uma regra, as irmãs larissas têm uma regra, todos têm. E é um conjunto de normas que regem a espiritualidade, a rotina, o modo como aquela turma interage ali e vive. Ele redigiu essa regra então, mas isso precisa ser aprovado pelo Papa. E como que aquele bando de mendigos, aquelas pessoas que tinham um cheiro ruim, né, que eram maltrapilhos, que usavam o mesmo hábito sempre, como que eles conseguiriam uma audiência com o importante Papa Inocêncio III da época? Foi por influência então, e com um propósito maior na confiança, porque se fosse pensar na prática era uma situação impossível. Mas tocado por um amor e um impulso que não se pode explicar, esse bando de rapazes vão para Roma tentar falar com o Inocêncio III. A entrevista foi praticamente pré-agendada. Existia um homem de grande influência, se eu não me engano o nome dele era João. Até ele tinha interesse em ser frade, mas ele era um cavaleiro muito difícil, mas ele participou desse processo de orientá-lo de como deveria ir. E até praticamente ele fez um discurso para São Francisco. Então eles vão a pé, dessa forma que você disse, né, maltrapilhos. Eles marcam o encontro. Naquela noite o Papa teve um sonho também, que tinha uma igreja que estava em ruína e tinha um homem maltrapilho sustentando a coluna desta igreja.
E esta igreja é exatamente a igreja onde está o Papa, né? Então isso colaborou para que a sensibilidade do Papa fosse grande e maior. E ele consegue na audiência ouvir São Francisco. Francisco volta, passa aquela noite, mas marca outro reencontro no dia seguinte, e aí completa-se aquilo que Francisco desejava, receber uma autorização. Por quê? Porque aqueles homens, os seguidores de São Francisco, eles tinham uma dificuldade muito grande de ser aceitos na sociedade. Então eles precisavam receber pelo menos a tonsura, que é aquele corte, né, que se faz aqui na cabeça, para dizer assim, olha, eles têm autorização papal, podemos acolher, para não ser compreendido como hereges. Então esse primeiro encontro acontece, recebe uma bênção, uma autorização que confirma com essa tonsura. Esse é o primeiro passo. E o bispo Guido depois também vai ajudar muito nesse processo, que sempre foi um conselheiro, né, do próprio Francisco, e consequentemente aí a regra é aprovada e o grupo vai crescendo. Mas eu digo assim que o ponto inicial que configurou a vida franciscana é a vida de oração, que é orientada pelo Evangelho, no trabalho, e isso é também fundamental a obediência. Francisco, ele percebe que para você mudar uma igreja naquela época de fragilidades, de tantas disputas, muda primeiro você por dentro e faça isso, porque se você muda interiormente, você é igreja e você conquista muito mais. É assim que a gente vive também no ambiente familiar, né? A gente ganha muito mais fazendo com os pais, com as nossas mães. A gente é um bom filho, a gente ganha muito mais do que pela rebeldia. Sim, sem dúvidas. E assim, é interessante que uma vez aprovada, e aí acho que começa mesmo o engajamento de outros padres também. Acho que o engajamento aumenta ainda mais, e alguns sacerdotes importantes e letrados para a época começam a aderir a exemplo de Santo Antônio. Eu esqueci de falar que o segundo seguidor, praticamente o segundo e o terceiro, é o Frei Silvestre, é o sacerdote velho, que inclusive Francisco vai lá na igreja dele e dá para ele azeite para manter acesa aquela necessidade do Santíssimo, que não tinha naquela época velas. Então ele acolheu, deixou até uma grande quantidade de dinheiro. O Frei Silvestre não aceitou naquela época o sacerdote, ele torna um seguidor de São Francisco. Um grande letrado, que é Santo Antônio, né? Sabe como Francisco chama Santo Antônio? Bom, numa carta que ele escreve, São escreve cartas, ele não é letrado, mas Frei Leão escrevia para ele, meu bispo, chamava Santo Antônio de meu bispo, e na carta ele fala isso: Antônio, meu bispo, peço que você ensine a Santa Sagrada Escritura aos frades, instruídos sempre no Espírito do Senhor. Francisco, o senhor sabe que é engraçado a gente pensar assim, que por vezes isso vai ficando cada vez mais claro e vai se repetindo nas histórias de diferentes santos, que existe uma diferença muito grande entre conhecimento e sabedoria. A santidade não nos aproxima do conhecimento. O conhecimento a gente vai buscando, estudando, lendo livros, é digamos assim, uma ação muito mais nossa. A santidade também é uma ação nossa de se abrir, mas a santidade acontece pela graça de Deus, né? E a graça de Deus, quando se abre o coração, sendo você burro, inteligente, conhecedor, estudioso, você ganha uma coisa que chama-se sabedoria. Então Francisco, ainda que letrado, era uma pessoa sábia a ponto de reconhecer as virtudes de Santo Antônio, de o chamar dessa forma, porque tinha uma sabedoria fruto da graça de Deus, e o deixaram fazer aquilo. Santo Antônio, né, ele estudou muito e ele teve conhecimentos bíblicos aprofundados. E Francisco não. Francisco foi realmente um homem que, ao ouvir a palavra de Deus, é muito claro isso nos escritos de São Francisco. Quando ele estava prestes a morrer, veio o frade para rezar, lendo o sagrado texto, e ele falou assim: olha, isso eu já tenho no meu coração. Por quê? Porque quando ele ouviu uma palavra do Senhor por uma vez, ele absolvia, ele colocava dentro do seu coração. Então ele é um verdadeiro teólogo. Tem gente que fala: São Francisco não foi teólogo como Santo Antônio. Sim, Francisco não foi poeta. Ele cantou os louvores do Senhor, ele cantou o cântico das criaturas, ele louvou a criação. Mas por quê? Porque sabiamente ele foi um homem que absorveu a palavra do Senhor em seu coração, e teologicamente a ciência de Deus estava dentro dele.